E a gente vai começar pelo primeiro grupo. Vocês estão vendo bem? Agora eu preciso que vocês falem, tá bom? O Eu tô primeiro vendo. grupo, que são dos agnatos, tá? Os agnatos é um grupo predecessor dos peixes, tá? Então, eles também são chamados de ciclostomados, né? E eles são vertebrados aquáticos e bem primitivos. E eles não têm mandíbula, tá? Que é o que diferencia ele dos demais peixes, que têm a mandíbula. E, ao invés de ter a mandíbula, eles vão ter uma boca circular, que é sugadora. Né? Quem representa esse grupo são as lampreias e os peixes bruxa. Né? Então, eles vão ter o corpo longo, né, delgado e cilíndrico, e eles não têm escamas, eles têm uma pele e numerosas glândulas mucosas, tá, que fazem com que ele seja bem escorregadio. Tá? Eles são ectotérmicos ou pecilotérmicos, né, então a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Tá? Eles não têm nadadeiras pares, as nadadeiras deles são ímpares, tá? Podendo ser dorsal, caudal e anal. E elas são bem pouco desenvolvidas. Tá? Eles são caracterizados como vertebrados porque a notocorda, tá, ela permanece nos indivíduos adultos. Tá? Porém, o esqueleto deles é cartilaginoso, não é um esqueleto ósseo. Ah, sim. Tá? Cartilagem é o mesmo material que forma a orelha, o nosso nariz, tá? E o nosso externo, que quando você coloca a mão aqui no peito, onde fica preso as costelas, parece um osso, mas é uma cartilagem ossificada, tá? Calcificada, na verdade. Tá? Então, aqui na figura A, você tem a boca, né, como ela é, cheia, esses dentes servem para fixação, né? E aqui a estrutura do corpo. Então, repara que tem uma nadadeira dorsal e uma caudal, né, que já emenda na caudal. É uma única nadadeira, tá? Eles têm respiração branquial, tá? Possuem o olho, tem um tubo nervoso dorsal, então fica na parte do dorso das costas, logo acima dessa notocorda, que vai se transformar nesse esqueleto calcário. Desculpa, nesse esqueleto cartilaginoso, ok? O sistema digestivo deles, apesar, né, de não terem mandíbula, eles têm uma boca, tá? Sim. O intestino e o ânus, né? E para auxiliar na digestão, eles têm o fígado, que é uma glândula anexa, tá? Possuem um sistema circulatório, né, Ahn, com o coração, pode falar. esse bicho não é tipo como um parasita, não fica grudado na sua vítima quase pra Exatamente, sempre. isso que eu ia falar, tá? Porque eu lembro E desse bicho, que tipo assim, eu assisti a Pesca Mortal, tinha 3 pessoas que morreram pra esse bicho, não lembro como, mas morreu. é, eles sugam sangue, tá? Eles são, eles têm esses dentes córneos, né? E eles se fixam, né, na sua presa, em outros peixes, e sugam, né, o sangue desses peixes. Os peixes bruxas, além de fazerem isso, tá, eles vão se alimentar também de peixes doentes ou que já estejam mortos, né, e que vão estar no fundo do mar. Tá? Cadê? O coração é igual ao dos peixes, tem apenas duas câmaras, um átrio e um ventrículo, e a circulação ela é incompleta. Então, existe a mistura, é simples e incompleta, porque ela tem a mistura do sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é o que é rico em gás carbônico. Tá? Como eu falei, a respiração é branquial, e o sistema urinário ele é formado por um par de rins mesonéfricos. Tá? Então, uns rins que têm néfrons que vão absorver
né, as impurezas do sangue desse animal, tá? E vão levar esse produto para a cloaca. O principal elemento excretado é a amônia, assim como nos peixes também. Tá? Qual é a diferença entre a lampreia e as feiticeiras? A principal diferença são as nadadeiras, tá? Que você tem aqui, né? A feiticeira só tem uma nadadeira caudal, não tem nadadeira dorsal, tá? E as fendas branquiais, ok? Que na lampreia tem um número muito maior, desculpa, na feiticeira, do que na lampreia, ok? Bom, são de sexos separados, tá? Então, macho e fêmea. Só que no caso das feiticeiras, tá? Ou peixe-bruxa, apesar de existir os dois sexos, apenas um é funcional, tá? Então, elas têm os dois sexos dentro dela, mas só vai desenvolver o aparelho masculino ou o feminino, tá? Fazendo com que a fecundação seja cruzada e externa, isto é, ocorre na água. No caso das lampreias, existe uma fase larval, que é chamada amucete. Tá? Então, é um desenvolvimento indireto. Primeiro forma a larva e depois essa larva sofre metamorfose e se transforma em adulto. Nos peixes bruxa, né, ou na feiticeira, como também é conhecida, esse desenvolvimento é direto. Então, do ovo nasce já direto um indivíduo semelhante ao adulto. Esse muco que é produzido pelo corpo deles, né, serve para fuga, né, e para que elas consigam escorregar dos seus predadores. Tá? Eles são eliminados por poros na pele, tá? E são bastante úmidos. Tá? Muitas vezes elas utilizam esse muco para, na hora que está escapando do predador, ele solta uma grande quantidade e acaba entupindo as suas brânquias. E aí dificulta, né, a ação do predador, né, tanto de pegá-la, podendo até morrer. Tá? O ancestral em comum delas, só que só uma curiosidade, tá? Foi um peixe primitivo chamado Ostracodermes. Tá? Então, surgiram no final do período cambriano. Né? Então, é só para vocês verem, né, da onde surgiram elas. Tá? Aqui você tem uma imagem de duas feiticeiras se alimentando de um peixe morto, que está aqui embaixo, no fundo do mar. Então, elas sugam o que ele tem dentro. Alguma pergunta sobre elas? Hã? Professora, ela tem olhos, né? Ou não? Tem olhos. Ambas têm olhos. Ah, pensei que eu não tinha, não. Não, ambas têm. Muito bem. Quando a gente fala dos vertebrados, a gente procura seguir uma ordem evolutiva, tá? Então, Ô, professora, Oi. tem um peixe na caverna. Não, acho que não é tipo um peixe. Eu não sei se é um peixe ou é um réptil. É que ele, tipo assim, ele tem 4 patas e tem uma espécie de 4, sabe, negócio de se localizar. Ele é todo escamoso. Ele vive nas cavernas, eu esqueci o nome dele. Você pode depois me passar o nome, Vitor, e eu dou uma olhada Tá para bom. você e te falo o que que é, tá bom? Bom dia, Não, Professora, esse Maria. aqui ele parece muito um lagarto. Pode ser que ele seja um anfíbio também. Você vai ver daqui a pouco. professora, quando esse peixe te morde, ele pode transmitir alguma substância que faz mal? Na verdade, não, tá? Ele vai grudar e conforme ele perfura, sai sangue. Então ele vai chupando o sangue, então causa dor, incomoda.
mas não, ele não libera nenhuma substância, nenhuma toxina. Ok. Ok? Muito bem, eles evoluíram. E evoluíram para os peixes que a gente conhece. Deixa eu pôr aqui maior. Hoje em dia, não vai. Vocês conseguem ver bem aqui? Senão eu faço download. Dá para ver bem? Dá sim, professor. Sim. Tá? Ótimo. Os peixes, eles são divididos em dois grupos. Os osteíctes e os condrictes. Os condrictes é o que a gente chama de peixe cartilaginoso. E os osteíctes, os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, a notocorda, né, forma o seu esqueleto de cartilagem. E nos peixes ósseos, a notocorda dá origem a um esqueleto calcáreo, tá? Que é o esqueleto feito de ossos. Ambos vão servir para sustentação do corpo, tá? Para você diferenciar um peixe ósseo de um peixe cartilaginoso, o peixe ósseo ele tem a boca terminal para frente, então na ponta virada para frente, e o peixe cartilaginoso ele tem a boca ventral, então ela é virada para baixo, tá? Como por exemplo, o tubarão aqui, né, que é o peixe cartilaginoso, e não sei que peixe é esse, porque eu sou péssima com nomes de peixes, eu só conheço peixe palhaço, mas nenhum. E a boca dele está para frente. Então, ele é um peixe ósseo. Minto, eu conheço alguns outros, mas não muitos. A respiração, em ambos os casos, elas são a partir das brânquias, então, uma respiração branquial. Tá? Essas brânquias são percorridas por sangue, né? Então, é essa corrente sanguínea presente nas brânquias que vai retirar o oxigênio da água e levar para todo o organismo. Então, eles têm um coração também muito simples, né, com duas câmaras, um átrio e um ventrículo, e existe a mistura do sangue arterial com o sangue venoso aqui também, né? Com relação à alimentação deles e à digestão, eles têm algumas glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas, e eles têm um estômago, um intestino e também o orifício de saída é a cloaca. Assim como nos agnatos, eles também produzem amônia, né, a partir da filtração pelos rins, né, desse sangue, retirando excretas. Então, tanto as fezes quanto o produto de excreção, que é a amônia, são eliminados juntos pela cloaca. Essa cloaca também serve para a postura de ovos, tá? Então, os peixes, a fêmea, né, libera os óvulos na água e o macho os espermatozoides. Então, eles são dioicos, tá? Além disso, né, eles têm nadadeiras e, esqueci de falar, antes da reprodução ainda, que todo peixe apresenta uma forma larval, todo peixe ósseo, que é chamado de alevino. Tá? Então, assim como não é de uma determinada espécie o que eu quero dizer, todas as espécies de peixes que têm uma larva, essa larva se chama alevino. Ok? Tem a presença de nadadeiras, tá? Que são dorsal, ventral e caudal, né? O corpo ele pode ser liso, então, com uma pele nua, como é o dourado, o tubarão, a raia, tá? Ou ter escamas. Tá? A maioria deles apresenta escamas. Tá? Essas escamas variam em tamanho e forma de espécie para espécie e servem de proteção. Além disso, tanto nos peixes de pele nua quanto os de escama, eles vão produzir também um muco. Alguém já tentou pegar um peixe vivo na mão?
Já, professor. É Eu já. terrível, né? É terrível. Ele fica Sim. pulando, você não consegue segurar, ele escorrega, tá? Então, é um mecanismo de proteção deles, né? De fuga também, para eles escaparem dos seus predadores, tá? Também são pecilotérmicos, então a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso que quando a gente compra um peixinho e vai pôr no aquário, a gente tem que colocar ele com um saquinho, porque a temperatura da água que ele está dentro do saquinho é diferente da temperatura da água do aquário. Então você tem que deixar lá o saquinho com o peixinho dentro lá, flutuando o saquinho, até que essas águas tenham a mesma temperatura. E aí você vira com essa água e tudo o peixinho. Você não pode tirar só o peixinho dessa água, né? Porque senão ele vai estranhar muito, tá? Se por um acaso você chega com o peixe e já joga ele com uma água diferente, numa água diferente, ele pode sofrer um choque térmico e morrer, tá? Às vezes imediatamente ou às vezes depois, tá? Aqui você tem um peixe paulistinha, que é comum de aquário, né? E aqui a larva dele, que é o tal alevino. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Muito bem. Aqui você vê a estrutura interna de um peixe. Vou até aumentar aqui um pouco para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que não vou conseguir. Consegui sim. Depois, até se vocês quiserem, eu posso estar passando esses slides para vocês, tá? Então, aqui, ó, a estrutura interna do peixe, como eu falei, né? Então, a abertura aqui, que é a cloaca, não o ânus, né? Na verdade, o nome correto, tá? Então, ele tem o estômago, o intestino, o reto, tá? Algumas espécies de peixes, na época do acasalamento, eles sobem, que a gente fala de subir o rio, né? Que é o fenômeno da piracema, né, para que eles desovem. Então, eles vão na nascente, da próxima nascente, tá? Para colocar os ovos. Né? E isso eles fazem porque na nascente a água é mais limpa, né? E mais quente do que quando você desce mais o rio. Tá? Nessa época de reprodução é proibida a pesca. Né? Por quê? Quem sobe são as fêmeas, né? Então, uma vez fertilizadas, elas sobem para depositar os seus ovos lá. E se você mata ela, pesca ela nesse caminho, tá? Você evita essa procriação. Outra coisa, os ovos, né? A desova de muitos peixes é utilizada na alimentação humana. É o famoso caviar. Então, o caviar nada menos é do que desova de peixe. São óvulos fertilizados de peixes. Bon appétit. Alguém aqui já comeu? Alguém já comeu caviar? Comi não, professor. Você é louco? Ninguém? Ninguém nunca experimentou? Garanto que Também não vocês não comi não, perdem professor. nada. Não? Garanto que não perdem nada, gente. Eu experimentei uma vez. Horroroso. Alguma pergunta sobre os peixes? Não? Posso continuar? Tranquilo, professor. Tranquilo? Muito bem. Esses peixes também evoluíram, né? E, calma, não é esse ainda, é esse. E surgiram, então, os anfíbios. Os anfíbios surgiram pela necessidade de espaço, porque os mares, lagos e rios estavam super povoados, tá?
Então, surgiram os primeiros anfíbios. Eles tiveram a necessidade de sair da água para conseguir sobreviver. Tá? Aqui você tem algumas espécies de anfíbios. Tá? Muito bem, eles são representados por quem? Sapos, rãs, pererecas e salamandras. Tá? Lembrando que muita gente pensa, quando fala de sapo e rã, acha que a rã é mulher do sapo. Mas não, são espécies diferentes. Tá? Existe sapo macho, sapo fêmea, rã macho, rã fêmea, perereca macho, perereca fêmea, salamandra macho, salamandra fêmea. Tá? Então, portanto, eles são dioicos. Tá? Sempre a vida deles vai começar na água, porque os seus ovos não têm proteção. Tá? Então, não tem uma casca. Né? Então, eles são colocados na água, tá? Onde vão nascer os seus filhotes. Todo filhote de anfíbio ganha o nome de girino, que é a forma larval deles. Tá? E também por isso, né, que os anfíbios adultos eles vivem sempre na sombra e perto da água, mas não só por causa da postura de ovos. Os anfíbios adultos eles têm pulmões. Só que esses pulmões são muito primitivos e muito fracos. Então, eles utilizam a pele para respirar. E essa pele, para conseguir absorver o oxigênio, ela tem que estar sempre úmida. É por isso que sapos, rãs e pererecas são sempre meio molhadinhos. Tá? Porque se eles não estiverem com a pele úmida, não consegue tirar o oxigênio e passar para a circulação. Então, são através de poros ligados aos vasos sanguíneos que ele retira esse oxigênio através da pele. Essa respiração através da pele é chamada de respiração cutânea. Tá? São pecilotérmicos também, então a temperatura do corpo deles também varia de acordo com a temperatura ambiente, e já deu para perceber que eles são carnívoros, né? Eles se alimentam de insetos, aranhas, escorpiões e peixes pequenos. Tá? Então, se eles se alimentam de outros seres vivos, são heterótrofos. Tá? Uma das características evolutivas que surge, né, agora nos anfíbios é a cintura pélvica aonde se prende as patas traseiras, que até então não existia. Tá? E pode reparar que eles são tetrápodes, tem 4 patas, 4 pernas, tá? E tem um esqueleto ósseo. O coração aqui já não tem mais só 2 cavidades, tem 3 cavidades. São 2 átrios na parte superior, pequenos ainda, bem modestos, e um ventrículo maior. Tá? Existem válvulas, e além da musculatura, né, nesse ventrículo, que dificulta a mistura dos dois tipos de sangue, do sangue arterial com o sangue venoso. Tá? Mas, se você olhar bem... Ai, calma, deixa eu achar minha setinha. Aqui no meio existe essa mistura. É uma mistura parcial. Então, você tem o sangue aqui, tá vendo? O sangue arterial aqui vermelhinho, o sangue venoso aqui de azul, tá? Que é o que vem do corpo cheio de gás carbônico. E aqui nos átrios, eles não se misturam. Porém, aqui no ventrículo existe uma mistura parcial. Então, a gente fala que a circulação do sangue dos anfíbios ela é dupla e incompleta. Ela é dupla porque ela passa uma vez pelo coração, tá? Quando ela sai, né, das brânquias, desculpa, no caso dos girinos, que respiram por brânquias, são exclusivamente aquáticos, ou, né, dos adultos, através dos vasos da pele e do pulmão. Então, vai para o coração, e do coração ele sai para percorrer o corpo todo. Então, é uma circulação dupla. E incompleta, porque existe essa mistura de sangue arterial com sangue venoso, mesmo que pouco,
mesmo que parcialmente. Ok? Né? Aqui, só para vocês verem a localização do coração deles, né? Os dois átrios aqui, o ventrículo, né? A aorta e a artéria pulmonar viradas para cima. Tá? O sistema nervoso já é bem mais complexo, então você tem um encéfalo aqui, tá? Um nervo auditivo e os canais semicirculares, que vão distribuir, né, esses nervos para o restante do corpo. Tá? A audição é bastante aguçada, tá? Apesar deles não terem orelha, tá? Logo abaixo, onde deveria ser a orelha, né, eles têm uma membrana, uma camada de tecido muito fina que cobre a membrana timpânica. Tá? Então, eles sentem essas vibrações por essa membrana timpânica muito fortes. Ok? Então, eles têm, assim, uma capacidade de audição muito boa. Os seus olhos têm a fenda, né, da pupila, que pode ser vertical, circular ou em forma de coração, dependendo da espécie. E elas têm em algumas espécies, elas dilatam muito, ampliando, né, a capacidade de visão deles em lugares mais escuros. Ok? Alguma pergunta? Voltando um pouquinho. Nenhuma, professor. Não, voltando um pouquinho no sistema digestório, tá? Eles, como eu falei, eles são carnívoros, e para capturar esse alimento, eles têm uma língua que a gente chama de língua protátil. É igual aquela língua de sogra, de festinha de aniversário de criança. Quando você assopra, ela desenrola, quando você para de assoprar, ela enrola. Ele faz desse jeito. E ela é muito viscosa, ela é grudenta. Então, o que eles fazem? Eles lançam a língua na direção do que eles querem, do animal que eles vão capturar, da sua presa, e enrola ela rapidamente. Então, o animal, a hora que a língua bate, o animal gruda ali. E aí ela enrola junto com o animal para dentro da boca. Tá? E aí engole e é feita a digestão. Para auxiliar nessa digestão, né, como eu falei, existe o fígado e o pâncreas. Ok? Ah, repara que essa língua, a língua deles é presa aqui pela base, tá? O restante da língua é toda solta. Né? O sistema excretor também é feito por rins, né? Eles localizam-se dorsalmente, então na parte do dorso, tá? Os resíduos são eliminados pela cloaca, tanto as fezes quanto, né, o produto dos rins, que no caso dos girinos, tá, é a amônia, e no caso dos indivíduos adultos, é a ureia. Tá? E ela sai dissolvida na água. Ok? Então, aqui está a respiração deles, né? Então, é por isso que o sapo coacha, porque para mandar ar para o pulmão, que é auxiliar da pele, ele puxa o ar pela boca. Então, o coachar faz com que entre o ar e saia também, quando ele fecha. Tá? Legal isso, né? Ai, gente, estou falando sozinha. É sessão espírita? Sim, Não, professora. professor, eles. Ah, tá. Aqui, a reprodução, tá? Então, existe o macho e a fêmea, como eu falei, eles são dioicos, mas eles não têm a penetração do macho na fêmea, tá? Não existe isso. O macho, ele sobe nas costas da fêmea quando chega o momento de reproduzir e acarinha a barriga da fêmea. Então, ele fica apertando e esfregando a barriga da fêmea
para estimular ela a pôr os óvulos. Se ela gosta, ela libera os óvulos. Se ela não gosta, ela dá-lhe uma porrada e vai para outro canto. Ela recusa o macho. Só que quando o macho sente esse período de fertilização, né, ele fica muitas vezes tão desesperado, né, para fecundar, que ele sai fecundando tudo que aparece pela frente. Um galinho, se tiver um peixe, ele gruda no peixe, ele vai grudando onde ele encontrar. Tá? Fecunda qualquer coisa. Tá? Então, ao liberar os óvulos, ele já libera os espermatozoides em cima que fecundam esse óvulo, né, transformando no zigoto ou célula-ovo. Tá? Dali surge um embrião, né? Esse embrião rompe essa casca, né, gelatinosa, é um ovo gelatinoso, né? E dele sai o famoso girino. Tá? Esse girino vai sofrer metamorfose, desenvolvendo primeiro as patas traseiras e depois as dianteiras. E somente a partir do momento em que ambas estão completamente formadas, tá, e quase não existe cauda, é que ele sai para fora. Aqui você tem um indivíduo jovem. Tá? A cauda do girino, repara que ela vai mudando e vai se encolhendo depois. Tá? Ela é utilizada pelo próprio organismo, né, do anfíbio como nutrição para manter essa metamorfose. Então, o girino ele usa essa cauda para mandar nutrientes para o seu corpo para poder sofrer essa metamorfose. Tá? Então, ela é reabsorvida pelo próprio corpo. Tá? Os anfíbios eles são divididos em 3 grupos, tá? Que são os ápodas, sem cauda e sem patas, os anuros, que têm patas, mas não têm cauda, e os urodelos, tá? Que têm patas e têm cauda. Né? Os ápodas, tá? Ou ápodes, tem como representante as cecílias, que também são chamadas de cobra cega. Tá? Onde você mal consegue distinguir, né, a cabeça dela. Tá? Os olhinhos são muito pequenininhos, tá? E parecem minhocas enormes. Tá? Só que eles têm ossos, né? Então possuem um esqueleto ósseo. Tá? Então repara que não tem nem cauda e nem pata. Tá? Os anuros são representados pelos sapos, rãs e pererecas. Tá? Quando adultos, eles têm pata, mas não têm cauda. Né? Então, aqui você tem um sapo, né? Aqui rã e aqui uma perereca. Depois eu falo das diferenças. Né? Não, vou falar já, vai, se a gente não perde muito tempo. Para você diferenciar os 3, tá? A rã, ela tem a pele bem lisinha, assim como a perereca também, tá? Os sapos têm a pele grossa, tá? Bem grossa. As patas traseiras dos sapos são curtas, das rãs são longas e das pererecas são muito longas, proporcional, né? Muito desproporcional ao seu corpo. E, além disso, as pererecas têm pequenas ventosas na ponta das suas patas, o que permite a elas grudar nos lugares, o que a rã não tem. Ok? Até aí, tudo bem? Tudo certo. Tá. Os urodelos, eles têm o corpo mais Ah, alongado. isso aí mesmo, Sora. Que eu tava querendo falar. Esse aqui? O do Esse aqui cantinho, isso aí mesmo. tá. Não, ele é um anfíbio, por isso que eu desconfiei que era ele. Tá? Eles são representados pelas salamandras e tritões e também o axolote. O axolote, ele permanece na sua forma larval, quer dizer, no mesmo formato do corpo, né, de quando é uma larva, ele só cresce. Né? O axolote, ele desenvolve as patas, continua com a cauda, mas ele não perde as brânquias e não desenvolve os pulmões. Então, eles são aquáticos a sua vida inteira.
tá? Já as salamandras, elas desenvolvem a sua respiração cutânea, o seu pulmão, têm as patinhas e elas gostam muito de nadar, mas elas preferem ficar, né, tomando um solzinho, às vezes até, né, em pequenos rochedos ou na superfície, tá? Já os tritões, eles também não perderam as brânquias, eles podem vir à superfície, mas por pouco tempo, né? Eles têm os pulmões muito debilitados e a sua respiração cutânea não é muito eficaz. Então, eles ficam pouco tempo fora da água. A maior parte do tempo, eles ficam dentro da água. Ok? Aqui são curiosidades que eu já falei para vocês enquanto eu explicava. Alguma pergunta sobre Não, anfíbios? professor. Não, professor. Não? Ótimo. E, por último, os répteis. Tá? Os anfíbios, né, precisavam evoluir porque era uma presa muito fácil, né, os seus ovos eram facilmente predados. Então, algum grupo desses anfíbios, né, adquiriu, em milhares de anos, a capacidade de botar ovos com casca. Além disso, eles desenvolveram uma carapaça, né, uma pele mais grossa, de alguma forma. Alguns com escamas, né, outros com placas calcárias, córneas, né, outros com carapaça. Tá? Mas, de alguma forma, eles conseguiram proteger o seu corpo da perda de água e protegeu seus ovos de predadores com uma casca calcária que era dura, né? E, portanto, também não perdia água para o meio ambiente. Tá? Então, eles foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem literalmente o ambiente terrestre. Tá? O nome réptil vem do fato deles apresentarem um movimento de rastejamento, inclusive aqueles que têm patas, como tartarugas, lagartos, lagartixas, né, crocodilos, ok? Eles não andam eretos, eles andam meio que se arrastando, né, com a barriga bem próximo ao chão. Tá? O corpo é alongado, né? Podem possuir ou não cauda, tá? Sendo ela longa ou curta, né? E são tetrápodes, 4 patas, ok? A locomoção ou é feita pelas patas ou por rastejamento no caso das cobras. Uma exceção são as tartarugas marinhas, que têm os seus membros anteriores e posteriores transformados em nadadeiras. Tá? Então, são aptos a viver na água. Tá? Como eu falei, a pele ela é adaptada para viver na terra, para não ter a desidratação. Tá? Mesmo com tudo isso, eles continuam sendo animais pecilotérmicos. Então, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Tá? Com relação à reprodução, tá? A maior parte deles são ovíparos, existindo algumas espécies ovovivíparas, isto é, que formam o ovo, porém o ovo fica dentro do ventre da mãe. E só no momento da eclosão, né, isto é, de romper a casca do ovo, é que a mãe coloca esse ovo para fora. Tá? Então são ovovivíparos. Tá? A maioria são ovíparos, põem ovos normal. Até aqui tudo bem? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então vamos lá. Como eu falei, né? Então ele pode ter placas, né, ósseas, placas córneas, como é o caso dos crocodilos, e escamas epidérmicas, como é o caso das cobras. Tá?
Tem um sistema digestório completo, com boca e cloaca, né, ou que faz o papel também de ânus, por onde também são colocados os ovos. Tá? Tem uma alimentação bastante variada, sendo a maioria deles são carnívoros ou onívoros. Então, você tem, por exemplo, cobras que se alimentam de ovos de outras espécies também. Tá? Mas a maioria deles é carnívoro, né? E muitos deles têm uma posição de destaque na cadeia alimentar, como também o caso das cobras, né? Então, são quase topo de cadeia. Algumas espécies chegam a ser topo de cadeia. Né? É difícil ter um predador. Tá? O sistema circulatório é fechado, duplo e completo. Então, olha só. Então, corre dentro de vasos, como nos outros casos, passa, né, pelo pulmão do animal, então respiração pulmonar, mesmo as tartarugas que são marinhas, tá? E completa, não existe aqui mais a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, tá? O coração deles, né, vão ter também 3 cavidades, porém ele é separado por uma membrana. Então, você tem 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos, que vão ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ok? Nos pulmões deles existem os alvéolos pulmonares, tá? Então, já é um pulmão mais eficiente. E esses alvéolos é que são responsáveis, assim como nos outros animais, nas aves e nos mamíferos, pela troca gasosa, pela homeostase. Tá? Então, é nesses alvéolos que ocorrem as trocas gasosas. Então, quanto mais alvéolos o ser vivo tem, maior é o poder pulmonar dele. No caso dos répteis, não existem tantos alvéolos pulmonares. Tá? Então, não é um pulmão como o pulmão de um mamífero, mas funciona de maneira igual. Ok? Um sistema sensorial extremamente evoluído. Então, eles têm um órgão olfativo, visão muito boa, tá? A capacidade de manter a água, então, de hidratação, né, do próprio corpo, e existem os receptores térmicos. Então, diferente lá dos anfíbios, né, apesar deles serem pecilotérmicos, eles conseguem perceber diferenças de temperatura já. Né? O corpo deles, a temperatura do corpo continua variando com a temperatura do ambiente, mas eles não vão, por exemplo, sair se rastejando por cima de uma montanha até cair dentro de um vulcão, porque eles não conseguem perceber a diferença do calor. Se você jogar um sapo na montanha e ficar correndo atrás dele, ele vai subir até ele cair dentro do vulcão, porque ele não percebe, tá? Já os répteis têm sensores térmicos que percebem essas alterações de temperatura. Ok? Então, aqui só para vocês verem o sistema digestório, né, do crocodilo. Claro que tem tudo, mas focar no sistema digestório. Né? Eles também têm glândula anexa, né, como o fígado. Também vão ter o rim para filtrar o sangue, né, e eliminar esse excreta junto com as fezes pela cloaca. Tá? Aqui você tem um crocodilo macho com o testículo. Repara também que o encéfalo e o cerebelo, eles são bem mais evoluídos do que nos outros animais. Tá? Ok? O produto de excreção, isto é, aquilo que é filtrado pelos rins, né, é o ácido úrico, que também vai sair dissolvido na água. Então, ele é eliminado juntamente com as fezes e forma uma pasta semissólida, semelhante à das aves. Tá? Então, aquela pastinha esbranquiçada das aves
né, é semelhante ao dos répteis. Alguém aqui já criou algum lagarto em casa, iguana, alguma coisa? Só lagartixa só, professor. Ah, da lagartixa não dá para ver. Eu já tentei, nunca consegui. Quando eu era criança, eu adorava lagartixa, eu pegava e guardava elas em caixinha de fósforo. E queria que elas sobrevivessem de qualquer jeito. Aí não tinha como, coitada. Então, aqui o coração deles, tá? Então, você pode ver que ele tem 2 átrios e um ventrículo, que é separado por membrana, tá? Então, não deixa com que o sangue arterial se misture com o sangue venoso, ok? Lembrando mais uma vez que o coração dos répteis crocodilianos tem 4 cavidades. E aí sim, né, os 2 ventrículos são realmente separados um do outro. Tá? O sistema respiratório, então, aqui pulmonar, como eu falei, né, ele vai ter alvéolos pulmonares, onde o oxigênio é retido e o gás carbônico, né, que vem do corpo para o pulmão, é eliminado, liberado aqui. Tá? Com a expiração, libera esse gás carbônico. Com a inspiração, a entrada do ar, o oxigênio entra e fica retido nos alvéolos pulmonares. Um belo desenho, né? Deu para entender bem? Ou não? Deu para entender? Uhum. Uma característica engraçada, tá? É no caso das serpentes, onde o pulmão esquerdo é atrofiado e o direito ele é bastante alongado para suprir a falta do esquerdo. Tá? Isso também acontece. Né? Aqui você tem um ovo e como se forma um embrião, tá? Dentro desse ovo. Né? Então, uma vez fecundado, esse ovo vai ter também uma gema, né? Que vai servir de nutriente para esse embrião. Tá? Então, aqui você tem um embrião de um réptil. Pode ser um lagartinho, um crocodilo, né? Tá? Ah, uma coisa muito importante. Do ovo não nasce uma larva. Tá? Então, o desenvolvimento é direto. Do embrião já nasce um indivíduo semelhante ao adulto, que só precisa crescer. Tá? Também é dividido em ordens, em grupos, né? A crocodília é representada pelos crocodilos e jacarés, tá? Então, eles são cobertos por escamas e placas ósseas, né? São carnívoros e passam uma boa parte do tempo na água. Por que precisam? Não, tá? É que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Eles gostam de deixar apenas a ponta das narinas para fora e ficam observando o movimento. Se aparece alguma coisa pequena ou que ele vê que ele é capaz de abocanhar, né, e matar sem correr risco pela sombra que ele vê, ele dá o bote. Então é uma estratégia de caça para eles. Tá? E na terra, eles correm muito rápido, porque aí eles esticam as patas e correm muito rápido. Tá? Os rincocéfalos, né, eles têm o corpo coberto por escamas ou placas córneas, também, assim como dos crocodilos, que são representados pelas iguanas, os lagartos, os calangos. Tá? Vocês sabem o que é calango, né? Sim, professor. Então tá bom. Tá? A escamata, tá? Tem o corpo coberto de escamas. Calango é o que não falta na minha casa lá em Goiás. Meu Deus. No Nordeste também tem muito calango. Mas eu já vi aí no Parque Santana, em Santana de Parnaíba. Professora, como é aquele bicho lá que é, tipo assim, um lagarto mó agressivo pra caramba? Que eu esqueci, ele é pequeno, mas é mó agressivo. Que eu esqueci, ele era vermelho com amarelo, sei lá. Não lembro o nome não, filho de Deus. Nossa, só Eu tinha lembro dessa do calango praga lá. Komodo.
Mas esse aí eu não sei não o nome. Depois você vê e me fala também, Vitor, que aí Tá. eu vejo. Tá bom? Aqui na escamata, tá? Alguns lagartos estão inclusos, né? Que são os que têm escamas, né? Tá? E a cabeça de placa córnea, como é o caso desse animalzinho aqui, desse lagarto aqui, tá? Então repara que a cabeça é de placa córnea e o corpo coberto de escamas, tá? E também serpentes, né? A ordem Testudinata, né, que tem o corpo revestido por uma carapaça, né, e na sua base uma placa achatada, né, no seu ventre. É o caso das tartarugas, jabutis, a tartaruga marinha, ok? Calma. A maioria dos répteis são carnívoros, né? Como eu falei, mas algumas espécies são herbívoras e onívoras. Tá? Aqui alguns répteis estranhos para vocês verem. Olha essa tartaruga, gente. A pessoa isso aqui olha para você de essa cobra também. Essa tartaruga aqui, o casco dela é mole, tá? Ela não tem a placa calcária que as demais têm, né? Então, onde seria o casco dela é bem mole. Tá? Aqui eu coloquei alguns répteis mais perigosos, que é a tartaruga de carapaça mole chinesa, né? Que ela solta a urina através da boca e pode medir até 30 centímetros. O lagarto sem perna, que tem uma mordida muito poderosa, mas prefere se alimentar principalmente de caracóis. Ele pode medir até 1,20 m. Tá? A tartaruga mata-mata, tá? Que vive em água doce, e ela alimenta-se de animais invertebrados, né? Então tem a cabeça grande e achatada, é essa daqui, ó, essa aqui de baixo, é a tartaruga mata-mata. Tá? Aqui o lagarto sem pernas e aqui a tartaruga de casco mole chinesa. Obviamente, né, a serpente dragão é aquela última, que ela é noturna, tem hábitos noturnos e alimenta-se de sapos. E o grande perigo dela está nas escamas, que são perfurantes. Então não dá para pegar ela, em hipótese alguma, com as mãos. Alguma pergunta? Não, professor. Não? Ninguém? É muito mais fácil quando a gente fala de animais que vocês conhecem, né? Não é verdade? Aham, professora, Oi. o que acontece se eu pegar ela com a mão? Perfura e pode infeccionar. Não tem veneno nas escamas, nessas escamas perfurantes. Não tem veneno, mas ela se rasteja, né? Então, ao pegá-la na mão, você pode pegar várias bactérias. Aí, E no caso, eu preciso pegar no quê? Com o quê? para pegar qualquer serpente, tá? Não só ela, mas é sempre aconselhável você pegar com uma. Ela parece um laço de metal. Então você põe pela cabeça dela até chegar mais ou menos no meio do corpo e levanta. O peso dela aperta esse laço, prendendo ela nesse gancho. E aí você mantém ele longe do seu corpo. Ele parece um laço. Tá? Nunca, nenhuma cobra você deve pegar com a mão, a menos que você seja alguma criação sua, entendeu? Que você crie, e aí você sabe de onde ela veio, de onde ela é proveniente, sabe que ela não é peçonhenta. Uma outra coisa, isso é muito interessante, viu, gente? É muito importante. Todas as cobras possuem veneno. Todas, sem exceção, tá? Porém, algumas conseguem inocular o veneno, isto é, injetar na sua presa, outras não. Então, todas as cobras são venenosas.
algumas são peçonhentas, isto é, conseguem injetar o veneno na presa, e outras são não peçonhentas, então não conseguem injetar o veneno na presa. Eu não poderia pegar com o uso de luvas? Sim, é possível, desde que sejam aquelas luvas bem grossas, sabe, próprias, que não deixa perfurar. Né? Existem, mas não se deve nunca nenhuma cobra pegar. Primeiro porque elas se estressam muito facilmente, né? E segundo porque você pode correr risco, né? Principalmente se você não sabe que espécie que é e nem se ela é peçonhenta ou não. É uma questão de segurança mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Nãozinho? Não. Não. Bom, então é isso, tá? Atividade do Manuel eu já pus lá na turma de vocês, tá? Eu acho que eu pus na segunda-feira, se eu não me engano. Se precisar, eu coloco agora de novo para vocês lá o link, tá, da atividade. Mário Covas, tá? Sobrou só a Mari e o Felipe, tá? Essa semana só explicação. A semana que vem eu vou fazer atividade envolvendo todos esses 4 grupos, tá? Então, uma atividade única para tudo. E aí vocês vão ter as 2 semanas para estarem realizando. Ok, Felipe? Ok, Mari? Gente, literalmente, acho que eu vou fazer um curso de sessão espírita para ver se alguém se manifesta comigo. Tá bom? E Ângela, Álvaro e Gui, na semana que vem, quer dizer, a nossa aula será na quinta-feira às 11 horas, mas eu vou estar só com vocês, ok? Ok, professor. Ok? Então tá bom, gente. É isso, tá? Que vocês tenham um ótimo restinho de semana, um excelente final de semana e até semana que vem para vocês. Um beijo bem grande e tchau, tchau. Falou, professor. Professor, tchau, tchau.